Olá, boa noite. Estamos aqui para fazer a socialização do seminário módulo 3, com os seguintes integrantes do grupo: eu, Geisiane Martins da Silva, Maria da Conceição dos Santos Correia, Rosângela Aparecida de Souza e Raquel Calete, com a tutora externa, a Glaciene Brandão. O tema do nosso trabalho é sobre o uso de estrangeirismo em nosso cotidiano. Bom, o tema a ser explorado dá margem a várias possibilidades. O estrangeirismo é uma realidade não só em nossa unidade lexical, mas também global. Por todo o território brasileiro, há estrangeirismo, seja em comércios, nos negócios, na fala, seja em festivais e muito mais. Fala-se tanto nesse termo que surge a questão, afinal, o que são estrangeirismos? Estrangeirismos são palavras oriundas de outros idiomas que se incorporam ao léxico português, sendo modificado na sua grafia, muitas vezes, e principalmente na sua pronúncia, sendo adaptado para o jeito em que as pessoas falam conforme a sua região. Alguns linguistas consideram esse fenômeno como uma simples composição de palavras, outros como figuras de linguagem. E há aqueles que encaram esse termo como um vício de linguagem, como uma espécie de cópia de outro idioma sendo colado no português. Os estrangeirismos podem ser encarados como um barbarismo, expressão que rege do latim e tem como tradução no sentido de que todo estrangeiro é um bárbaro, isso segundo Araújo. Os estrangeirismos têm raízes históricas que compõem na construção da língua portuguesa, que é conhecida e falada atualmente. Dessa forma, entende-se que a língua é viva e está sempre evoluindo, tendo o inglês, nesse caso, ocupando espaço de contribuição nessa tarefa, usando principalmente os meios de comunicação para a sua propagação constante. Certo, então, como fundamentação teórica, eu posso iniciar citando um dos nossos autores referenciados, que é Oliveira. Ele diz que o estrangeirismo é quando uma palavra ou expressão estrangeira passa a fazer parte da língua nacional de um país. Ora, pensando em termos de globalização, hoje não só o Brasil, como outros países consomem a cultura vinda de outros países. Há uma grande troca. E não como no tempo, por exemplo, do início da história do nosso país, quando o que vinha de fora era muitas vezes, os povos nativos eram obrigados a consumir aquela língua ou cultura vinda de fora. Hoje não, hoje nós queremos fazer parte desse mundo globalizado e, inclusive, utilizando a língua estrangeira no nosso vocabulário, especialmente a língua inglesa. Há um tempo atrás, quando começou o desenvolvimento industrial do país, muitos trabalhadores vieram de fora, trazendo as suas técnicas, sua expertise e também a sua língua. Aí houve um boom do consumo da língua estrangeira, da língua inglesa especialmente, na nossa cultura brasileira. Temos um gráfico que ilustra melhor a influência de outras línguas no nosso país. Boa noite a todos, eu sou a Maria da Conceição e eu vou mostrar esse gráfico aqui sobre o estrangeirismos, né? Que o gráfico, ele representa em sua maior porcentagem, como 78%, a dominação do inglês, né, ao redor do mundo. E depois nós temos o francês com 6%, depois o italiano, japonês e espanhol, que ficam de 3% a 2%, e os 8% com os outros idiomas, né? Mas a gente está falando sobre estrangeirismos e, afinal, o que é estrangeirismo? Tem duas definições, estrangeirismo e palavra estrangeira, que são duas coisas diferentes. O estrangeirismo, ele ocorre quando uma palavra de outra língua passa a ser usada no português e se adapta perfeitamente. Já a palavra estrangeira, embora também seja de outra nacionalidade, ela é usada na escrita por alguns autores, mas ela não se adaptou completamente.
O estrangeirismo possui 3 categorias: o com aportuguesamento, né, que é quando a escrita e a pronúncia da palavra são adaptadas para a nossa língua, para o nosso português, como a gente vê aí o esporte, o buquê, o futebol, e o sem aportuguesamento, que é quando a gente conserva a palavra original, como mouse, pizza, karma, hip, outdoor, show, design, shampoo. E o que chamamos também de decalque, né, que é quando nós apenas pegamos o molde de uma palavra e traduzimos essa palavra, né, ou expressão, traduzimos ela, né, em seu conteúdo. O exemplo aí da Space Ship, né, que a gente chama aí de espaçonave. Também o nosso famoso cachorro quente, né, que aí a gente pegou do hot dog. Bom, sobre os resultados e discussões, ao buscar as informações sobre o estrangeirismo, verificando os estudos e pesquisas elaboradas dentre os artigos de diversos autores que escreveram sobre o assunto, nós observamos que o tema do estrangeirismo pode ser discutido de diversas formas, dependendo do autor que o descreve. Alguns concordam que ele enriquece a língua portuguesa, enquanto outros são totalmente contra a utilização das palavras estrangeiras. Essas palavras seriam usadas em substituição às da língua materna. É isso que os autores não concordam, quando ela substitui a palavra da língua portuguesa. Vale ressaltar que esse trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica, com a leitura de diversos artigos, livros, que estão referenciados no decorrer da explanação, que estão nas nossas referências bibliográficas. Obrigada a todos.